Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Leitura mística Cidade de Deus, revelada a Santa Maria de Ágreda. Capítulo 5. Grau perfeitíssimo das virtudes de Maria Santíssima em geral e modo como as praticava. Definição da virtude, como as possuía Maria Santíssima. A virtude é um hábito que adorna e enobrece a faculdade racional da criatura, inclinando-a aos bons atos. Chama-se hábito por ser uma qualidade permanente, que dificilmente se separa da potência, diferente do ato transitório que não permanece. Inclina as faculdades espirituais para a virtude e facilita-lhe os atos, tornando-os bons, o que por si só não faz a potência, porquanto ela é indiferente para as obras boas ou más. Desde o primeiro instante de sua existência, Maria Santíssima foi adornada com os hábitos de todas as virtudes em grau eminentíssimo. Continuamente foram aumentando, com nova graça e com os atos perfeitos com que as exercitava. Cresciam também os altíssimos merecimentos procedentes dessas mesmas virtudes que o Senhor lhe infundira. Nossa Senhora não tinha que vencer mais inclinações, mas pôde progredir na virtude. As potências desta soberana Senhora não eram desordenadas, nem tinham que vencer repugnâncias, como temos todos nós, os demais filhos de Adão, porque não foi atingida nem pela culpa, nem pelos fomes, que inclina ao mal e se opõe ao bem. Suas ordenadas faculdades tinham, porém, capacidade para, mediante os hábitos virtuosos, se inclinarem ao melhor e mais perfeito, ao mais santo e louvável. Além disto, era criatura passível e pura. Estava sujeita a sentir pena, a inclinar-se ao descanso lícito, a deixar de fazer algumas obras, pelo menos as de superrogação, e sem culpa poderia sentir alguma propensão a não fazê-las. Para vencer esta natural propensão em apetite, ajudaram-na os perfeitíssimos hábitos das virtudes. Com as inclinações destas, a rainha do céu cooperou tão varonilmente que em nenhum ato frustrou ou impediu a força com que a moviam e aperfeiçoavam em todas as ações. Perfeição de suas virtudes infusas e adquiridas. Com esta harmonia e beleza de todos os hábitos virtuosos, achava-se a alma santíssima de Maria tão iluminada, enobrecida e dirigida ao bem e último fim da criatura, tão fácil, pronta, eficaz e alegre em fazer o bem, que se fora possível penetrar com nossa fraca vista aquele sagrado recesso de seu peito, seria para as criaturas o objeto mais belo, admirável e de maior gozo depois do mesmo Deus. Tudo estava em Maria Santíssima como em seu próprio centro e esfera. Suas virtudes possuíam inteira perfeição, sem que se pudesse dizer, falta-lhe isto para ser belo e completo. Além das virtudes que recebeu por modo infuso, teve também as que adquiriu pelo exercício. Nas demais almas, costuma-se dizer que um ato não pode se chamar virtude, por serem necessários muitos repetidos para adquiri-la. Os atos de Maria Santíssima, porém, eram tão eficazes, intensos e perfeitos, que um só deles excedia a todos os das demais criaturas. De acordo com isto, quais seriam os hábitos que esta Divina Senhora adquiriu com suas próprias obras,
Se seus atos virtuosos foram tão frequentes e cada qual no mais perfeito grau de eficiência, a finalidade do agir também torna o ato virtuoso, porque deve ser bom e bem feito em Maria Senhora Santíssima. Foi Deus o supremo fim de todas as suas obras. Nada fez sem ser movida pela graça e sem ter em vista a maior glória e beneplácito do Senhor. Assim, se endereze em Maria Santíssima como a exercitava. Esses dois gêneros de virtudes infusas e adquiridas assentam-se sobre outra virtude chamada natural, porque nasce em nós com a mesma natureza racional e denomina-se sinderese. É um conhecimento que a luz da razão tem sobre os primeiros fundamentos e princípios da virtude, e a correspondente inclinação da vontade para ela. Por exemplo, saber que deves amar a quem te faz bem, que não deves fazer aos outros o que não queres que te façam, e etc. Na Rainha Santíssima, essa virtude natural ou sinderese foi excelentíssima. Dos princípios naturais deduzia com suma e profunda clareza as consequências de tudo quanto era bom, ainda que estivesse muito remoto, porque raciocinava com incrível vivacidade e retidão. Para estes raciocínios, valia-se da notícia infusa que recebera sobre as criaturas, especialmente as mais nobres e universais, os céus, o sol, a lua, as estrelas e a disposição de todos os orbes e elementos. Em tudo discorria, do princípio ao fim, convidando a todas estas criaturas que louvassem a seu Criador. Pedia-lhes que atraíssem o homem, dando-lhe, o quanto possível, o conhecimento de Deus que por elas podia receber, e não o detivessem de chegar ao Criador e Autor de tudo. As virtudes teologais e morais de Maria. As virtudes infusas são de duas ordens ou classes. Na primeira ordem entram somente as que têm Deus por objeto imediato. Por isso chama-se teologais. São a fé, a esperança e a caridade. Na segunda ordem estão todas as outras virtudes que têm por objeto próximo algum meio ou bem honesto que conduz a alma ao último fim, a saber, o mesmo Deus. Estas chamam-se virtudes morais, porque pertencem aos costumes. Ainda que sejam muitas, ligam-se a quatro centrais, que por isto se denominam cardeais. São a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Sobre todas estas virtudes e suas espécies falarei adiante, o que puder, declarando como todas em geral e em particular encontravam-se nas potências da soberana rainha. Agora advirto em geral que nenhuma lhe faltou em grau perfeitíssimo, e com elas todos os dons do Espírito Santo, seus frutos e bem-aventuranças. Nenhum gênero de graça e favor necessário para a belíssima perfeição de sua alma e potências deixou Deus de lhe infundir desde o primeiro instante de sua conceição, tanto na vontade como no entendimento, onde possuiu os hábitos e espécies das ciências. Para dizê-lo de uma vez, tudo que de bom lhe pôde dar o Altíssimo, como a mãe de seu filho, sendo ela pura criatura, tudo lhe foi dado em supremo grau. A isto acrescentou-se ainda o crescimento de todas as virtudes, as infusas, porque as aumentava com seus merecimentos, e as adquiridas, porque as concebeu e adquiriu com os intensíssimos e meritórios atos que praticava.
doutrina da Mãe de Deus e Virgem Santíssima. Dons conferidos por Deus às criaturas. Minha filha, a todos os mortais, sem exceção, o Altíssimo comunica a luz das virtudes naturais. Aos que com elas e o auxílio divino se dispõe, lhes concede as infusas. Ao justificá-los pelo batismo, autor da natureza e da graça, distribui esses dons, mais ou menos segundo sua equidade e beneplácito. No batismo, infunde as virtudes da fé, esperança e caridade, seguida de outras, para que, colaborando com elas, a criatura pratique o bem. Deste modo, não só conservara os dons recebidos em virtude do sacramento, mas ainda adquirirá outros com suas próprias obras e merecimentos. Esta seria a suma felicidade dos homens, se correspondessem ao amor que seu Criador e Redentor lhes manifesta. Aformoseia suas almas e facilita-lhes com os hábitos infusos o virtuoso exercício da vontade. A falta de correspondência, porém, a tão inestimável benefício torna-os extremamente infelizes, pois esta deslealdade constitui a primeira e maior vitória do demônio sobre eles. Felicidade e recompensa da virtude. Quanto a ti, quero que exercites com incessante diligência as virtudes naturais e sobrenaturais. Isso te levará a adquirir os hábitos de outras virtudes que podes conquistar, mediante frequentes atos daqueles que graciosa e liberalmente Deus te comunicou. Os dons infusos, unidos aos que a alma adquire, formam um conjunto de admirável beleza e adorno de sumo agrado aos olhos do Altíssimo. Advirto-te, caríssima, que tendo sido teu Senhor em tais benefícios tão liberal para com tua alma, e tendo-a enriquecido com as ricas joias de sua graça, se fores ingrata, tua culpa e responsabilidade serão maiores do que a de muitas gerações. Pondera a nobreza das virtudes, o quanto ilustram e embelezam a alma. Se não tivessem outra utilidade, e se não lhes seguisse outra recompensa, somente o possuí-las seria grande prêmio, em vista de sua própria excelência. O que engrandece, entretanto, as virtudes é ter por fim último o próprio Deus, a quem conduzem pela perfeição e verdade que encerram. Alcançando tão alto prêmio da posse de Deus, fazem a criatura feliz e bem-aventurada. Capítulo 6. A virtude e o exercício da fé em Maria Santíssima. Fundamento e medida desta virtude em Maria. Em breves palavras, resumiu Santa Isabel, como refere o evangelista São Lucas, capítulo 1, versículo 45. A grandeza da fé em Maria Santíssima, quando lhe disse: Bem-aventurada és, porque creste, e por isto cumprir-se-ão em ti as palavras e promessas do Senhor. Pela felicidade e bem-aventurança dessa grande senhora, e por sua inefável dignidade, deve ser medida sua fé. Foi tal e tão excelente que, por haver crido, chegou à maior grandeza, depois do próprio Deus. Acreditou no maior dos sacramentos e mistérios que nela seria realizado. Tal foi a prudência e a ciência divina de Maria, Senhora nossa, para dar crédito a esta verdade tão nova e nunca vista, que transcendeu todo o humano e angélico entendimento. Somente na sabedoria divina pôde ser forjada sua fé, como em oficina do imenso poder do Altíssimo.
onde todas as virtudes desta rainha foram fabricadas pelo braço de Sua Alteza. Sinto-me sempre tolhida e embaraçada para falar destas virtudes, principalmente das interiores. Enquanto a inteligência e luz que delas me são dadas são muito vastas, extremamente limitados são os termos humanos para expressar os conceitos e atos de fé, concebidos no entendimento e espírito mais fiel de todas as criaturas. Direi o que puder, reconhecendo minha incapacidade para satisfazer meu desejo e ainda mais o assunto. Grandeza da fé em Nossa Senhora. O que é a fé? A fé da Virgem Santíssima foi assombro para toda a natureza criada e ostensivo prodígio do poder divino. Nela encontrou-se esta virtude no supremo e perfeitíssimo grau que pôde atingir, e de certo modo satisfez a Deus pela falta e mediocridade da fé em todos os demais homens. Aos mortais viadores concedeu o Altíssimo esta virtude, para, sem impedimento da carne mortal, receberem conhecimento da divindade, de seus mistérios e obras admiráveis. Conhecimento com verdade tão certa, infalível e segura, como se o vissem face a face, assim como vê os anjos e os bem-aventurados. O mesmo objeto e a mesma verdade que eles possuem claramente, nós cremos sob o véu e obscuridade da fé. Valor da fé, quão pouco é apreciada. Maria compensou esta falha das criaturas. Este inestimável benefício, mal conhecido e menos agradecido pelos mortais, bem faz entender, olhando-se para a terra, quantas nações, reinos e províncias o têm desmerecido desde o princípio do mundo. Quantas, infelizmente, rejeitaram a fé, quando o Senhor, com liberal misericórdia, lhes havia concedido. Quantos fiéis, recebendo-a sem merecer, a inutilizam e a possuem como farsa, ociosa, sem proveito, nem utilidade para com ela se encaminhar ao último fim, onde os devia dirigir e guiar. Convinha, pois, à divina equidade que este lamentável prejuízo tivesse alguma compensação, que tão incomparável benefício recebesse da adequada e proporcionada correspondência, quanto fosse possível às criaturas, e que entre estas se encontrasse alguma na qual esta virtude alcançasse grau perfeitíssimo para ser modelo e medida para todos os demais. Maria, modelo e mestra de fé para os mortais. Tudo isto se achou na fé da Virgem Santíssima, somente por ela e para ela. Ainda que esta senhora fosse a única criatura do mundo, seria muitíssimo conveniente que Deus criasse esta excelente virtude da fé. Somente Maria Santíssima satisfez a divina providência, para que a nosso modo de entender a formação dessa virtude não ficasse frustrada pela falta de correspondência dos mortais. Esta falha foi preenchida pela fé da soberana rainha, realizando em si, com suma e possível perfeição, a divina ideia desta virtude. Todos os demais crentes podem se regular e medir pela fé desta senhora, e serão mais ou menos fiéis, quanto mais ou menos se ajustarem à perfeição de sua incomparável fé. Para isto, foi escolhida e eleita mestra e modelo de todos os crentes, inclusive dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e de todos quantos, como eles, creram ou crerão os artigos da fé cristã até o fim do mundo. Fé e visão em Maria. Alguém poderia objetar que não se adequava na Rainha do Céu o exercício da fé,
suposto haver muitas vezes recebido a clara visão da divindade, e outras muitas a visão abstrativa, o que também dá a evidência de que o entendimento conhece, como disse acima, e adiante tornarei a repetir. A dúvida procederá de que a fé é a substância das coisas que esperamos e argumentamos das que não vemos, como diz o apóstolo em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quer dizer que das coisas que esperamos na futura vida e bem-aventurança, não temos outra presença, nem substância ou essência, enquanto somos viadores, senão aquela que a fé contém em seu objeto, crido obscuramente como por um espelho. Mas a força deste hábito infuso, que inclina a crer o que não vemos, e a certeza infalível do que é crido, produzem para o entendimento argumento eficaz e infalível, e leva a vontade a crer, segura e sem temor, o que deseja e espera. Conforme a esta doutrina, se a Virgem Santíssima nesta vida chegou a ver e possuir a Deus, o que é o mesmo sem o véu da fé obscura, parece que não lhe ficaria obscuridade para crer mediante a fé, o que havia visto claramente face a face. Mas ainda, sabendo-se que em seu entendimento permaneciam as espécies recebidas na visão clara ou evidente da divindade. Concordância entre fé e visão na alma de Maria Santíssima. Esta dúvida não derroga a fé em Maria Santíssima, antes a eleva e engrandece. Desejou o Senhor que sua mãe fosse tão admirável no privilégio desta virtude da fé, como também na esperança, que transcendesse a qualquer ordem comum dos outros viadores. Quis que seu excelente entendimento, para vir a ser mestra e artífice destas grandes virtudes, fosse ilustrado umas vezes por atos perfeitíssimos de fé e esperança, e outras vezes com a visão ou posse, ainda que de passagem do fim e objeto que acreditava e esperava. Em sua origem, conheceria e saborearia as verdades, que como mestra dos crentes teria que ensinar a crer pela virtude da fé. Unir ambas as coisas na alma santíssima de Maria era fácil ao poder de Deus. Além disso, era como devido à sua mãe puríssima, a quem nenhum privilégio, por grande que fosse, excedia, nem poderia faltar, quando exercitava a fé obscura. Verdade é que, com a clareza do objeto conhecido, não se coaduna a obscuridade da fé, mediante a qual cremos o que não vemos, nem a posse pode coexistir com a esperança. Quando Maria Santíssima gozava dessas evidentes visões, ou quando usava das espécies que, com evidência, ainda que abstrativa, lhe manifestava os objetos, também não exercitava os atos obscuros da fé, nem usava deste hábito, mas apenas o da ciência infusa. Mas nem por isto lhe permaneciam ociosos os hábitos das virtudes teologais da fé e esperança. Para Maria Santíssima exercitá-los, o Senhor suspendia o concurso ou detinha o uso das espécies claras e evidentes, com que cessava a ciência atual, deixando operar a fé obscura. Neste perfeitíssimo estado, permanecia em certos tempos a soberana rainha, ocultando-lhe o Senhor as notícias claras, como sucedeu no altíssimo mistério da encarnação do Verbo, conforme direi em seu lugar. Sua fé no mistério da encarnação. Não convinha que a Mãe de Deus faltasse à recompensa dessas virtudes infusas da fé e esperança. Para consegui-la, tinha que merecê-la, e para merecê-la devia exercitar os atos proporcionados à recompensa. Como esta foi incomparável,
Assim o foram os atos de fé que praticou esta grande senhora em todas e em cada uma das verdades católicas. Conheceu e creu a todas explicitamente com altíssima e perfeitíssima crença diviadora. É certo que quando o entendimento possui a evidência do que conhece, não aguarda para crer o consentimento da vontade. Antes que ela lhe mande, é compelido pela mesma clareza a dar firme assentimento. Tal ato de crer, o que não pode negar, não é meritório. Quando, porém, Maria Santíssima anuiu a embaixada do arcanjo, foi digna de incomparável prêmio, porque o mereceu na aceitação de tal mistério. O mesmo sucedeu em outros que acreditou. Em tais ocasiões, o Altíssimo dispunha que usasse da fé infusa, e não da ciência, ainda que com esta também teria mérito, pelo amor com que a exercitava, como em diferentes passagens eu disse. A fé que Maria exercitou na perda do menino Jesus e na paixão. Tampouco foi-lhe dado o uso da ciência infusa, quando perdeu o menino, ao menos para saber onde ele se encontrava, assim como conhecia outras coisas mediante aquela luz. Nessas ocorrências, também não gozava das espécies claras da divindade, como aconteceu ao pé da cruz, quando o Senhor suspendeu na alma santíssima de sua mãe a visão e as operações que lhe impediriam a dor. Então convinha que sofresse somente com fé e esperança. Tal não aconteceria se gozasse de qualquer visão ou notícia, ainda que fosse abstrativa da divindade, porque este gozo naturalmente impediria a dor se Deus não fizesse novo milagre, para pena e gozo subsistirem juntos. Não convinha tal milagre, pois irmanavam-se bem na Rainha do Céu o mérito e imitação de seu Filho Santíssimo pelo padecer, como as graças e excelências de mãe. Por isto, procurou o menino com aflição. Lucas 2,48. Conforme ela o disse, na fé viva e esperança. Praticou-as também na paixão e ressurreição de seu único e amado Filho. Nesta ocasião, foi ela a única depositária da fé da Igreja, ficando essa virtude concentrada toda em sua mestra e fundadora. A continuidade de sua fé. Três qualidades ou excelências particulares podem ser consideradas na fé em Maria Santíssima: a continuidade, a intensidade e a inteligência com que acreditava. A continuidade era interrompida somente quando, com claridade intuitiva ou evidência abstrativa, via a divindade, como já disse. Para discriminar os atos interiores do conhecimento de Deus que tinha a Rainha do Céu, ainda que somente o Senhor, que os concedia, pôde saber quando e em que tempos sua Mãe Santíssima exercitava uns e outros atos. Não resta dúvida que seu entendimento jamais esteve ocioso e nunca perdeu a Deus de vista sequer um instante, desde o primeiro de sua conceição. Se a fé se suspendia, era porque gozava da divindade por clara visão ou por altíssima ciência infusa. Se o Senhor lhe ocultava este conhecimento, operava a fé. A sucessão e diversidade desses atos formavam harmoniosíssima melodia na mente de Maria Santíssima, para cuja consideração o Altíssimo convidava os espíritos angélicos, conforme disse nos Cânticos 8,13. Tu, que habitas nos jardins, nossos amigos estão atentos, faze-me ouvir a tua voz. Sua intensidade. A eficácia ou intensidade da fé desta soberana princesa excedeu a de todos os apóstolos, profetas e santos juntos, e atingiu ao Supremo.
que pôde caber em pura criatura. Não somente ultrapassou todos os crentes, mas teve a fé que faltou a todos os infiéis, que não têm crido, e com sua fé todos poderiam ter sido iluminados. Foi sua fé de tal modo firme e constante, como se viu no tempo da paixão, quando os apóstolos duvidaram. Se fossem reunidas todas as tentações, enganos, erros e falsidades do mundo, não poderiam fazer oposição nem abalar a invencível fé da Rainha dos Fiéis. A fundadora e mestra da fé a todos venceria e de todos sairia triunfante. Sua inteligência. A clareza ou inteligência com que acreditava explicitamente em todas as verdades divinas não se pôde explicar por palavras, sem com elas obscurecê-la. Sabia Maria Puríssima tudo quanto acreditava, e acreditava em tudo quanto sabia, porque a ciência infusa teológica da credibilidade dos mistérios da fé e sua inteligência estiveram nesta sapientíssima Virgem Mãe nos mais alto grau possível em pura criatura. Possuía em ato esta ciência e memória de anjo, sem esquecer o que uma vez aprendia. Sempre usava desta potência e dom para crer profundamente, salvo quando, por divina disposição, Deus ordenava que por outros atos lhe fosse substituída a fé, conforme acima disse. Fora do estado de compreensora, possuía no diviadora a mais alta e imediata inteligência na esfera da fé, para crer e conhecer a Deus com a notícia clara da divindade. Com isto, seu estado transcendia ao de todos os viadores, constituindo ela somente um singular gênero de viadora, a qual ninguém pôde chegar. Os méritos de sua fé e seu poder para conceder essa virtude. Ao praticar os atos de fé e esperança no estado mais inferior e ordinário, excedia a todos os santos e anjos, amando mais que eles, os sobrepujou nos merecimentos. Qual seria então sua atividade, merecimento e amor, quando era elevada pelo poder divino a outros benefícios, e estado mais sublime da visão beatífica, ou claro conhecimento da divindade? Se ao entendimento angélico faltaria capacidade para entendê-lo e penetrá-lo, como terá palavras para o explicar uma criatura terrena? Ao menos quisera eu que os mortais conhecessem o valor e preço desta virtude da fé, considerando-a neste divino modelo, onde ela chegou ao ápice de sua perfeição e adequadamente preencheu o fim para o qual foi formada. Cheguem os infiéis hereges, pagãos, idólatras, a mestra da fé, Maria Santíssima, para serem iluminados em seus enganos e tenebrosos erros, e encontrarão seguro caminho para atinar com o fim último para o qual foram criados. Cheguem também os católicos e conheçam o copioso prêmio desta excelente virtude, e peçam, como os apóstolos ao Senhor, que lhes aumente a fé. Lucas 17, 5. Não para igualar a de Maria Santíssima, mas para imitá-la e segui-la, pois a sua fé nos instrui e dá esperança de conseguirmos tal graça, mediante seus altíssimos merecimentos. A fé do Pai de todos os crentes, Abraão. São Paulo chamou o patriarca Abraão pai de todos os crentes. Romanos 4:11. Por haver sido o primeiro a receber as promessas do Messias e por ter crido em tudo quanto Deus lhe prometeu, e esperando contra toda esperança. Romanos 4:18. Quis assim declarar quão excelente se mostrou a fé do patriarca, pois acreditou nas promessas do Senhor, quando, humana e naturalmente delas, nada podia esperar. Creu que sua mulher Sara estéril lhe daria um filho.
Creu ainda que depois desse filho ser oferecido em sacrifício, segundo lhe era ordenado, lhe ficaria inumerável descendência. Gênesis 15, 5. Conforme lhe prometia o mesmo Senhor. Tudo isto que, naturalmente, era impossível, creu Abraão que Deus realizaria pelo seu poder sobrenatural. Por esta fé mereceu ser chamado o pai de todos os crentes e receber a circuncisão, sinal dessa fé, pela qual havia sido justificado. Maria, mãe de todos os crentes. Nossa Precelsa Senhora Maria, entretanto, tem maiores títulos que Abraão para ser chamada mãe da fé e de todos os crentes. Em sua mão está alvorado o estandarte e vesti-lo da fé para todos os crentes da lei da graça. O patriarca foi o primeiro, na ordem do tempo, destinado para pai e cabeça do povo hebreu. Grande e excelente foi sua fé no Cristo, nosso Senhor prometido, e nas palavras do Altíssimo. Todavia, em todas essas obras, foi a fé da Virgem Santíssima sem comparação mais admirável, e assim, primeira em dignidade, maior dificuldade e até impossibilidade do que um ancião estéril era uma virgem conceber, dar à luz. Não estava o patriarca Abraão tão certo de que se executaria o sacrifício de Isaque, como estava Maria Santíssima de que efetivamente seria sacrificado seu Filho Santíssimo. Foi ela quem creu e esperou em todos os mistérios, ensinando a toda a igreja como deveria crer no Altíssimo e nas obras da redenção. Assim conhecida a fé da nossa Rainha Maria, não resta dúvida ser ela a mãe dos crentes e modelo de fé e esperança católica. Para concluir este capítulo, digo que Cristo, nosso Redentor e Mestre, sendo compreensor e gozando sua alma santíssima da suma glória e visão beatífica, não tinha fé, não podia praticá-la nem ser mestre dessa virtude. O que não pôde fazer o Senhor por si mesmo, quis fazê-lo por sua Mãe Santíssima, constituindo-a fundadora, mãe e exemplar da fé da sua Igreja Evangélica. No dia do juízo universal, será esta soberana Senhora e Rainha, juiz que assistirá particularmente com seu Filho Santíssimo no julgamento dos que não têm crido, apesar de terem no mundo visto o seu exemplo. Doutrina da Mãe de Deus e Senhora Nossa. Benefício da fé. Minha filha, o inestimável tesouro da virtude da fé divina não é descoberto pelos mortais de olhar carnal e terreno. Não sabem dar a estimação e o apreço merecido por esse dom e benefício de incomparável valor. Considera, caríssima, qual era o estado do mundo sem a fé e qual seria o de hoje se meu filho não a conservasse. Quantos homens que o mundo tem celebrizado por grandes, poderosos e sábios precipitaram-se, por lhes faltar a luz da fé, em abomináveis pecados e das trevas da infidelidade, para as eternas trevas do inferno. Quantos reinos e países cegaram-se e hoje arrastam após si outros mais cegos, até caírem todos no fosso das penas eternas. A estes segue os maus fiéis e crentes que têm recebido esta graça e benefício da fé, mas vive como se não a tivessem. Valor da fé. Não te esqueça, minha amiga, de agradecer esta preciosa pérola. Recebeste-a do Senhor como penhor e vínculo do desposório que contigo celebrou, trazendo-te ao tálamo de sua santa igreja para depois te levar ao de sua visão beatífica. Exercita sempre essa virtude da fé, pois ela te aproxima do fim último para o qual caminhas e do objeto que desejas e amas. Ela ensina o caminho certo da eterna felicidade.
ilumina as trevas da existência mortal dos viadores e os conduz seguro à posse de sua pátria, para onde deveriam caminhar se não estivessem mortos pela descrença e pecados. Ela desperta as demais virtudes, serve de alimento ao justo e o sustenta em seus trabalhos. Ela confunde e atemoriza os infiéis e os crentes tíbios e negligentes no agir, porque lhes recorda nesta vida os pecados e o castigo que os esperam na outra. A fé é poderosa para tudo, pois a quem crê nada é impossível. Marcos 9, 22. Mas tudo pode e consegue. Esta virtude ilumina e enobrece o entendimento humano, orientando para não errar nas trevas de sua natural ignorância. Com ela, a inteligência ultrapassa a si mesma para ver e entender com infalível certeza o que não alcançaria com suas próprias forças. Chega a crer com tanta certeza como se o visse com evidência. Ela liberta o entendimento da grosseria que leva o homem a crer apenas naquilo que com sua limitação alcança. Enquanto a alma vive no cárcere do corpo corruptível, muito pequeno e limitado é seu alcance, por estar o entendimento sujeito ao grosseiro uso dos sentidos. Estima, pois, minha filha, esta preciosa pérola da fé católica que Deus te concedeu, conserva e faz uso dela com apreço e reverência. Amém, Fiat.